Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, e esse segundo bloco é um pouco diferente, porque agora os debatedores vão fazer perguntas uns para os outros, tá? Então, assim, a estrutura vai ser a seguinte: o debatedor faz uma pergunta, o outro tem direito à réplica e esse debatedor tem direito à tréplica, tá? Eu vou controlar aqui o tempo para que eles não passem tanto do tempo assim. Mas vai ser legal, tem uma certa liberdade, que é o intuito da gente aqui, justamente, é fazer com que vocês tenham a possibilidade de refletir sobre esses temas e, de alguma maneira, ter uma opinião mais embasada. Beleza? Vamos começar agora, então. O primeiro a fazer a pergunta vai ser o Humberto, que a gente fez aqui um sorteio interno, e esse sorteio, obviamente, vai servir como base para a gente, tá? Humberto, você pergunta primeiro. Márcio, eu queria, antes de mais nada aqui nos bastidores, o pessoal falou: pô, Humberto, você tem um governo aqui, um discurso que vai votar na Dilma. Eu queria deixar claro que não é bem assim, né? Eu tô tentando ter um discurso mais lógico aqui, mais coerente, mas tudo que eu falei, por exemplo, sobre políticas sociais, tá no programa do Aécio, manter, melhorar e dar condições de pessoas saírem disso aí. E sobre educação a mesma coisa. Eu queria fazer uma pergunta agora sobre o que eu acho que é o principal problema que esse país enfrenta nesse momento. É um problema muito pautado em falta de credibilidade, falta de reconhecimento de erros e falta de talento na condução da política econômica. Eu vou tentar estruturar o meu raciocínio aqui para poder linkar esses itens todos. Deixa eu falar sobre credibilidade primeiro, né? Sobre transparência. É inegável, e aí vocês são pessoas inteligentes, não tem como discordar de mim, que o governo nos últimos anos tem sido muito não transparente em vários itens. Eu vou dar exemplos aqui, vou dar dois que são muito claros. Inflação. O governo gosta de falar que a inflação está dentro da meta. A inflação está dentro da meta de forma artificial. Isso é claro. A gente está batendo em 6,5% ali, que é 2% acima do centro. Então, o pessoal nem mira mais no centro, já mira no teto superior da inflação. E está ali de forma artificial. Explico por quê. Existem alguns preços que são administrados pelo governo e eles estão represados, né? O governo está represando esses aumentos só para manter a inflação ali dentro da meta. Que preços são esses? Vou dar exemplos também. Preço de energia. A energia está artificialmente barata, a gente está gastando muito dinheiro para gerar na termoelétrica. Quem está pagando essa conta é o Tesouro, no fim quem paga essa conta é você. Então dá no mesmo o Tesouro pagar ou você pagar no final. Essa inflação então está represada. Outro exemplo, a gasolina está sendo mantida artificialmente baixa. Se você colocar o preço razoável para a Petrobras fechar no 0 a 0, você também aumenta a inflação. Então, esse é o tipo de coisa não transparente que o governo tem. Vou dar outro exemplo aqui claro para vocês. A tal da contabilidade criativa. O que é contabilidade criativa? Márcio Branco falou sobre superávit primário. Superávit primário, grosseiramente, é a economia que o governo tem que fazer todo ano para pagar os juros. Se vocês não sabem, metade do orçamento do governo é gasto para rolar juros ali, rolar dívida. É muito grande isso, é muito importante esse tema. Então, há vários anos consecutivos, 3 anos para ser mais claro, o governo se compromete com uma meta de superávit primário, não cumpre essa meta e pior do que não cumpre, ele faz mágicas com a contabilidade, antecipa a receita, faz o diabo só para dizer que cumpriu a meta. Então, mais um momento de falta de transparência do governo. Além disso, o governo atual tem dificuldade em reconhecer os próprios erros. As pessoas mais fantásticas que conheço na minha vida, e vocês fazem parte desse grupo, são aquelas pessoas que erram, que reconhecem os erros e que aprendem com eles. Isso é uma coisa óbvia. A pessoa que não reconhece os erros que ela tem, ela não consegue crescer. E esse governo tem muita dificuldade em reconhecer erros. Isso é absurdo. Vou dar um exemplo claro também. O governo fica falando, vai a público o tempo todo, dizer que a economia não cresce por causa da crise externa. Isso é ridículo. Nem mesmo os caras que apoiam o governo acreditam nisso. Se você ler o Valor, tem lá o Delfim, tem lá aquele Beluso. Esses caras são apoiadores do governo. Eles escrevem que o governo está errado nisso aí. Daí vem o Manteiga Público dizer que o problema da economia brasileira é que a crise externa está muito forte, não sei o quê. Isso acabou há mais de 3 anos. O problema da economia brasileira é outro, posso explicar depois como é que funciona isso. Então, a falta de transparência do governo e a falta de reconhecimento de erro gera uma total falta de credibilidade. As pessoas não acreditam mais nesse governo. A iniciativa privada não acredita mais nesse governo. Saiu uma pesquisa outro dia no Valor Econômico, era uma pesquisa feita com as 500 maiores empresas desse país. Perguntaram para a presidente da empresa e do conselho em quem eles votariam. 92% votariam no Aécio. Será que isso é só interesse do próprio umbigo? Me parece que não. Então, nem o brasileiro acredita mais no governo, a iniciativa privada não acredita, o mundo não acredita. Se você vira a capa da The Economist... O mundo não acredita. O mundo não acredita. Você sabe isso é melodramático pra caramba. Eu tô forçando um pouco ali no mundo ali. Não tá, não. Deixa eu continuar aqui rapidamente que eu vou terminar o meu raciocínio.
Isso é uma pergunta, hein? Isso é uma pergunta. E me parece que esse é o principal problema, porque a partir do momento que as pessoas não acreditam mais no governo, isso é um fato também hoje em dia, a iniciativa privada não acredita mais, ela represa o investimento. Ninguém hoje em dia está disposto a investir. E se ninguém investe, a economia não gira, você não gera mais emprego, você não gera mais renda, você não consegue aumentar o PIB, você não consegue aumentar a renda média das pessoas, você não consegue fazer com que elas no futuro tenham a mínima condição de se libertar dos programas sociais que existem hoje, que são legais e tal. Então, hoje em dia, existe um problema muito forte na condução da política econômica. Esse problema, na minha opinião, certamente é gerado por atitudes erradas que o governo tomou, mas principalmente por falta de transparência, falta de reconhecimento de erro, que gera uma total falta de credibilidade. Ninguém está interessado, ninguém vai se comprometer a investir nesse país. O investimento tem caído ano após ano. O governo não tem conseguido crescer o PIB. Fala todo ano que vai crescer 2%, 3% e não cresce por causa disso. A presidente já declarou, junto com o Manteiga, que a política econômica do próximo mandato, se acontecer, vai ser uma política focada em consumo também, que é um modelo que está esgotado já, todo mundo já sabe, o endividamento está alto, os próprios apoiadores do governo também reconhecem isso, que você não pode mais focar... É infindável, vai. É verdade. Anotando, vai lá. Anota esse negócio aí. A minha pergunta para você vai nessa linha, né? Agora eu posso fazer a minha pergunta. Fala. Visto que eu mostrei o que eu acho que são os principais problemas desse país, como é que você acha que um eventual segundo turno da Dilma vai conseguir resolver problema de credibilidade e vai conseguir colocar a economia no eixo? Como é que ela vai conseguir fazer a economia crescer para dar suporte, sim, a maior investimento em programas sociais, a maior investimento em educação e saúde e tudo que isso proporciona para a gente? Olha só, gente. Deixa eu Sorte que o Humberto não faz questão do Enem. Né? Olha só. Primeiro eu queria... O nosso público é de futuros universitários, né? Então, esse tipo Vou até tomar um suquinho aqui agora. Perguntar dessa forma é uma estratégia de poder, porque ele vai falando, ele vai convencendo o telespectador e vai dificultando quem vai responder de elencar todos os pontos. Tá medroso isso vai pra acontecer caralho. quando você fizer mestrado e doutorado, por isso que você tem que anotar rápido. Então vamos ponto por ponto. Em primeiro lugar, as pessoas não acreditam no governo. Enfim... Isso é dado, Márcio. Enfim... O PSDB está nascendo aqui no Humberto. Por quê? Lembra quando vocês ouviram que o mercado está com medo? O mercado, aquela entidade etérea que fica lá em cima, que parece um ser de luz. O tal mercado, gente, são essas 500 pessoas que manipulam o Bovespa, que o Humberto falou. Elas não acreditam na Dilma. Estou assustadíssimo com isso. Sabe por que eles não acreditam na Dilma? Porque eles construíram um outro modelo, um modelo que deu certo. Olha, Humberto, essas pessoas que leem o The Economist, que escrevem lá na Exame, escrevem e leem a Exame, elas fizeram o Brasil que deu certo. Eles fizeram o Brasil crescer, o Brasil foi uma potência. Favelizado, com mortalidade infantil, com êxodo rural, com miséria no campo, com a escola municipal Manuel Bonfim, na qual eu estudava, que era destruída, que quando chovia a gente não tinha aula porque molhava tudo dentro da sala. Você tá falando do governo Fernando Henrique. Não, eu tô falando não, eu estou dizendo que as pessoas, os 500, os 92% dos grandes líderes das empresas do Brasil que vão votar no Aécio, eles vão votar no Aécio porque eles são contra essa política distributiva que você disse que está saturada. Gente, se um brasileiro não consome 1/3 do que um europeu consome, por que a nossa política de distribuição de renda do mercado interno está saturada? Sabe por que ela está saturada? Porque a estrutura industrial brasileira, ela nunca foi preparada para um mercado de consumo do tamanho que o Brasil pode ter. Porque o brasileiro típico nunca consumiu o que ele deve consumir. Hoje eu estava dando aula, enquanto o Brasil tem uma excrescência que só existe no Brasil, que é o crédito amplo para o consumo final. O brasileiro ainda compra sapato em 8 vezes. Quem compra sapato em 8 vezes não é um consumidor ativo, é um mercado de consumo, esse modelo está saturado. Quiçá a classe C vai no Habib's de vez em quando. Quiçá, eles não conseguem ir no cinema, eles não consomem teatro ainda. Se eles comprarem uma bicicleta para a filha, vai ser em 12 vezes. E outra coisa, galera, outra coisa importante. Quando que vocês estudaram políticas de distribuição de renda no mundo ocidental? Quando as elites desses países ocidentais precisaram incrementar o mercado interno. Como a indústria brasileira tem um tamanho aquém do mercado brasileiro, a política distributiva no Brasil não tem razão de ser, porque o Brasil cresceu voltado para o mercado externo. O Brasil exporta só commodities? Não, o Brasil exporta componentes.
O Brasil não depende do mercado interno. E aí é muito fácil para quem consome criar um discurso de que já há saturação do mercado interno. Antes que eu não sou burro. É verdade que o Brasil precisa ampliar a capacidade instalada? Óbvio que é verdade. E é verdade que para isso é necessário que os empresários tenham confiança no governo? Não. Não. Sabe o que vai acontecer na segunda-feira se a Dilma ganhar? A Bolsa vai subir. Sabe por quê? Porque os preços na Bolsa estão aquém do que podem. Sabe por que os preços estão aquém? Porque tem especulação. É simples. A oscilação de qualquer empresa estatal em 7% no mesmo dia, o único nome que dá para isso é especulação. Isso é um. 2. O Humberto está certíssimo quando ele diz que o governo não respeita a inteligência alheia e admite erros. Sabe por quê? Porque o governo, para milhões de pessoas que não têm a cultura da admissão do erro. O Fernando Henrique nunca admitiu que houve compra de voto para a reeleição dele saindo nos jornais. O PSDB nunca admitiu que houve corrupção no metrô de São Paulo. Calma aí, eu não estou dizendo que o PSDB é mais corrupto. De admitir corrupção, é outra coisa. Não. Eu estou admitindo erros. O Lula admitiu? Não, é isso que eu estou dizendo. Por que ele usou aquela maluquice lá da... Como é que é? Caixa 2. As pessoas, maluco. O senso comum não consegue lidar com o erro, de aceitar o erro. Como você falou no início, o cidadão típico vota em heróis. Eu espero que você que esteja nos assistindo não vote em heróis. A Dilma tem defeito, não existe isso. O Aécio tem defeito. Pelo amor de Deus. Outra coisa muito importante. Os preços estão represados. João, que ridículo. O preço está represado. É uma política pública. Presta atenção. O preço não está represado. O Estado que regula o preço não quer aumentar o preço. Isso é uma política de defesa da cidadania. Desculpa, rapidinho. É verdade... Eu tenho minha tréplica. Rapidinho. É verdade que houve contabilidade criativa? Óbvio. É verdade que o Brasil está crescendo aquém do que pode? É verdade. Porque cresceu muito no governo Lula. E aí fica mais difícil manter o ritmo de crescimento. Posto que a gente está num pleno emprego. É verdade que o Brasil está controlando o preço de energia e petróleo? Como sempre. E isso não está errado, não. Mas isso diminui o lucro da Petrobras. Isso diminui o lucro da Petrobras e aumenta o salário dos cidadãos. Para quem me assiste, mas não sabe disso, eu brinco com as palavras quando estou dando aula. Eu falo cidadãos e cidadões. O Estado brasileiro, ao longo da história, serviu aos cidadãos. E quando ele segura o preço da gasolina, ele serve aos cidadãos. Mas o lucro da Petrobras diminui. É o preço a pagar para a inflação diminuir. Vamos lá, Márcio Branco. Legal. Humberto. Vamos para a minha tréplica aqui. Vou tentar também passar pelos pontos porque você passou. Para começar pela Petrobras. A Petrobras, para quem não entende, é uma empresa não só controlada pelo governo. A Petrobras tem uma parte controlada pelo governo e tem uma parte aberta na Bolsa. Então, tem várias pessoas que são sócios da Petrobras, tem os sócios minoritários. Fala sobre isso aí. O que o governo faz é um crime nesse sentido. É criminoso. Você não pode administrar o preço de uma empresa, colocar ele artificialmente baixo, para fazer a empresa dar prejuízo. A Petrobras, ela perdeu, 100 bilhões de reais nos últimos 4 anos por causa dessa brincadeira aí. O governo poderia sim fazer isso se a empresa fosse só dele, como política social, como forma de controlar a inflação. Mas dado que existem acionistas na Petrobras, isso tem um nome, o nome disso é crime. É crime você lesar... Quem abriu a Petrobras? Não importa. Se você quiser, você fecha a Petrobras, você tem esse direito. Você faz uma oferta das ações de todos os minoritários da empresa, você fecha a empresa, tira o capital público, tira o capital de minoritário da empresa e você faz o que você bem entender com ela. O que isso é feito hoje em dia é crime. Enfim, continuando aqui. Preço represado. Márcio, se é política de governo você manter, então, a energia mais baixa, pode ser política de governo. O que eu estou falando é que a inflação não é 6,5%. Eu concordo com você. O governo pode entender muito bem que ele quer ter uma energia mais barata, ele quer subsidiar a energia. Só que a inflação não é 6,5%. A inflação é 6,5% porque esse dinheiro sai de algum lugar. Dinheiro não brota em árvore. Esse dinheiro sai das contas do tesouro. Esse dinheiro vai ter que voltar para lá em algum momento. A sua tréplica... Eu tenho isso? Você não tem tréplica. Você só tem que aceitar esse negócio. Você só faz a pergunta depois, fica quieto aí. Tá. Então, preço é represado no sentido de que a inflação não é 6,5%, ela é muito mais do que isso, e o governo cisma em não admitir esse negócio. Você falou que o governo, que o consumo não está saturado e tal, que esse modelo não está saturado.
você mede esse tipo de coisa pelo crescimento da economia, né? Se você tivesse um consumo pujante, se você tivesse consumo bombando, você teria uma economia bombando hoje em dia. O Brasil não cresce há 3 anos, 4 anos. Então você não tem como dizer que o modelo de crescimento da economia por consumo é um modelo que está funcionando, que não está saturado. O Márcio Branco está com estratégias de guerrilha aqui, tá tirando meu tênis aqui para não esculhambar mais ele. Eu vou continuar falando, Márcio. Pô, já acabou. Pera aí. Você falou que você esculachou um pouco o grande mercado, as 500 empresas, não sei o quê. Vamos lembrar, Márcio, que é esse mercado que gera o emprego das pessoas, né? Se as pessoas precisam ter renda, precisam ter emprego, quem gera o emprego dessas pessoas é a iniciativa privada. É sim importante você dar condições para ela crescer, você dar condições para ela se desenvolver, porque quem gera o emprego de todo mundo são essas pessoas. E para fechar, eu tenho mais 30 segundinhos ainda. Como é que tu sabe que tu tem 30 segundos? Eu tenho 30 segundinhos porque eu estou contando aqui o tempo. Você falou distribuição, e de novo eu bato no ponto. Cabe distribuir, cabe jogar para a reforma social, para a agricultura e para aquele monte de coisa que você falou? Sim, é legal, é importante. Só que só se distribui o que se gera. De novo, o dinheiro não brota em árvore. Você tem que ter economia fortalecida, você tem que gerar renda para você distribuir esse negócio. Se você distribuir o que você não tem, você tem que aumentar o endividamento. E aí, meu amigo, sabe como é que isso acontece no futuro? Vai ter que pegar o orçamento inteiro só para pagar a dívida. Acabou? Bom, fechou aí e agora é a vez do Márcio Branco fazer a pergunta. Márcio, pode fazer a pergunta. Mas eu vou fazer uma pergunta honesta e não vou ficar falando 10 minutos. Isso eu gosto. Síntese na pergunta, né? Em primeiro lugar, o Humberto, é verdade, olha só. Não, peraí, não é a pergunta? Tu vai falar em primeiro lugar? É pergunta ou não é pergunta? Tá bom. Pode? Pode, olha só. O que o Brasil cresce não se distribui. Também é falso crer. O Humberto vive falando que é necessário crescer para distribuir. Ele está repetindo o que sempre se falou no Brasil. É verdade que se precisa crescer para distribuir? Óbvio. O problema é simples. Crescimento não gera distribuição necessariamente, muito pelo contrário. O crescimento ao longo da história do Brasil gerou concentração de renda. Ponto. E aí entra um ponto que é fundamental. O Aécio vive falando, quando o discurso do Aécio é muito pautado na suposta eficiência. É muito fácil, Aécio, ser eficiente quando você tira dinheiro da educação. É muito fácil você ser eficiente quando você tira dinheiro da saúde e você fica pagando superávit primário. Uma coisa que é muito importante é o seguinte, galera. Hoje o Brasil tem uma reserva cambial absurda. Então o Brasil não necessariamente... Eu vou abrir uma parênteses aqui, Humberto, porque é sério agora que é importante. Que eu ia falar que o Brasil tem... Essa é a sua pergunta direta. Não, é aí que tá. É porque eu ia falar de uma coisa que muita gente pode não saber. O tripé que o Fernando Henrique estipulou e que vem sendo mantido até hoje para manutenção de uma inflação baixa Até tá. Lula, né? A Dilma aí abandonou esse tripé. Tá lá, superávit primário, dólar flutuante e sistema de meta do Banco Central. Gente, isso não pode ser uma prisão. O Estado, antes de tudo, ele é um ente que cuida dos cidadãos como um todo. E outra coisa muito importante, é falso afirmar que os grandes, esses tais 500, geram emprego. Quem gera emprego é o pequeno empreendedor. E o pequeno empreendedor, com o governo do PT, tem muito mais oportunidades do que com o governo do PSDB, que está vinculado ao grande capital. Mas a minha pergunta básica é só o seguinte, Humberto. Vamos centrar aqui para que a gente não desvirtue. Você acredita que a eficiência econômica do Aécio Neves, que se puser lá o Armínio Fraga criou quantos empregos ao longo da vida dele? O Armínio Fraga, a grande inteligência da economia do PSDB, ele entende de qual economia? Da economia real ou ele entende de mercado financeiro? Essa eficiência que o Aécio está pregando vai ser juros altos e desemprego alto ou ela vai vir com distribuição de renda? O que você acredita que é a economia quando o Aécio fala em eficiência econômica? Uma pergunta direta. Então, o que eu acredito em economia na eficiência? O que você acredita o que o Aécio e o Armínio vão fazer quando eles falam em eficiência econômica, o que é isso para eles? Tá. Em primeiro lugar, eu senti que você tentou diminuir um pouquinho o nome Armínio aí. Muito. Eu só vou... Beleza, qual é a economia mais forte do planeta, a economia mais eficiente do planeta? Estadunidense. Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos também tem um banco central, se chama Fed. Exatamente. O Fed tem a troca também de presidente de tempos em tempos.
Só para vocês terem ideia aí, o Armínio Fraga ele foi cogitado fortemente para ser presidente do Fed. Não foi para ser presidente do Banco Central Brasileiro, não. Ele foi cogitado fortemente para ser presidente do Fed. Então, você vai me desculpar, Márcio, mas eu acho complicado uma pessoa que foi cogitada para ser presidente do Fed, que é o banco central da empresa mais eficiente e evoluída do planeta, seja um cara que talvez não entenda de muita coisa. Eu acho que é complicado a gente falar isso aí. Voltando então para o assunto, o que um governo do PSDB pode fazer claramente para resolver os problemas de economia e de eficiência desse país? Como eu falei, me parece que é muito simples o problema atual. O governo não tem credibilidade alguma, os investimentos estão totalmente represados, os investimentos caem ano após ano. Para você crescer, para você fazer a economia bombar, você precisa migrar de um modelo de crescimento em consumo que está assim esgotado para um modelo de crescimento em investimentos. Todos os caras mais safos que eu conheço lendo, que eu leio aí, falam sobre isso aí. Os caras que apoiam o governo da Dilma falam sobre isso também. Então, como é que eu acho que o governo do AS e do PSDB pode claramente melhorar nisso aí? Para começar, o governo atual não tem credibilidade. Se você botar qualquer pessoa lá agora, essa pessoa tem mais condições de ter credibilidade do que o governo atual. O governo atual está lá há 12 anos e as pessoas não acreditam mais nele. Quando você coloca uma pessoa nova, já dá para dar uma chance ali para ele. Isso é um ponto. Segundo ponto é, pelo que as pesquisas mostram, né, esse 92% que eu falo é um indicativo claro. A iniciativa privada confia muito no AS, na equipe dele. Confia muito no PSDB. Então, se a iniciativa privada está com o AS e com o PSDB, fica muito mais fácil de você ter investimento liberado. Eu tenho certeza que se ganha o AS, no ano seguinte a gente vai bombar de investimento e certamente vai crescer a economia muito mais. Mais do que isso, a gente precisa de algumas reformas aqui, né? Todo mundo sabe disso. Tem que ter uma reforma tributária e não se engane, reforma tributária não é diminuir imposto, porque diminuir imposto significa diminuir orçamento e a gente não tem como fazer isso. Reforma tributária é simplificar a vida do empresário, simplificar a vida do pequeno empresário, como o Márcio Branco falou. A gente precisa de reforma trabalhista que também não é tirar o direito do trabalhador. Ah, não. Não é. Ampliar. É talvez flexibilizar um pouco para as pessoas terem a oportunidade de ter uma conversa empresa-trabalhador, de modo que os dois saem ganhando. Isso acontece em todo mundo. Quando tem um governo novo, principalmente um governo apoiado pela iniciativa privada, fica muito mais fácil de você fazer algumas reformas como essa um pouco não populares. Como você tem o apoio do pessoal, fica mais fácil explicar que você tem que dar um passo para trás para dar 2 passos para frente depois. Então, de forma clara, o que esse governo vai fazer, então, para retomar o crescimento? Primeiro, transparência. Isso é declarado lá, me parece que o governo do PSDB é mais assim mesmo. É você admitir os erros, é você admitir os problemas que você tem, enfrentar aquela verdade e tomar, sim, algumas atitudes não muito populares. A inflação tá alta, vamos tirar preço represado, vamos colocar a energia no patamar que ela tem que estar, vamos colocar a gasolina no patamar que ela tem que estar, a inflação vai estourar o teto da meta e você tem que tomar algumas atitudes impopulares, de fato, para você conseguir fazer a inflação voltar. O tripé econômico, como você falou, eu tô no meu tempo ainda, mas só um segundinho. O tripé econômico, como você falou, ele foi um troço usado pelo Lula, funcionou muito bem. Hoje em dia a Dilma já abandonou isso aí. Então, beleza, falei sobre as reformas e como ele tem o total apoio da iniciativa privada, a gente entende então que o governo do PSDB e o governo do AS vai conseguir tirar o represamento de investimentos, vai conseguir fazer com que a iniciativa privada volte a investir, vai dar a credibilidade que o governo precisa para que a gente consiga aumentar esse investimento e retomar o crescimento da economia. Beleza. Vamos lá, alguns pontos. Alguns pontos da minha... Primeiro, ele usou como exemplo que o Armínio Fraga é adorado nos Estados Unidos. Oba! Os Estados Unidos é um país que cresce e concentra a renda. É um país que cresce e tem a maior população prisional do mundo. É um país que só ignorante pode acreditar, e não é o caso dele, não. Que é um estado de... Não, porque parece que não tá é. Tá me chamando de ignorante? Acho que não, muito tu tá me esculachando? Não é você. Caralho. Os Estados Unidos tá longe de ter um estado de bem-estar social. Muito longe, mas muito longe. Os Estados Unidos são exatamente um exemplo de política de direita. Perfeito, aí fechou. Quer trazer quem, então? Presidente do Banco Central de Cuba pra cá, não, isso? Quem é presidente do Banco Central? Então, porra, tá de sacanagem. Não tem. Eu quero trazer pra cá um modelo includente, tal qual qualquer país da Europa Ocidental. Qualquer país da Europa Ocidental. Os Estados Unidos... Você acha que o Mário Draghi, que é o presidente do Banco Central alemão, é muito diferente? Aqui tá me interferindo, aqui tá cerceando meu direito. Tô cerceando o direito. Bolsonarando aqui. Olha só. Ser escolhido pro Fed não significa que ele saiba fazer a economia crescer. A função do Fed é regular
o capital, a oferta, a liquidez de mercado. O Banco Central, ele não é economia real. Não é. O Banco Central, ele cuida da oferta de capital, controlando os juros. E aí ele gera liquidez, estimula ou desestimula. Isso é um ponto. Tem gente que não sabe. Eu sei que você sabe, mas eles podem não saber. Segundo, é falso dizer que o Aécio vencendo vai haver um investimento absurdo e vai gerar emprego. É falso, sabe por que é falso? Vai deslanchar o investimento. Você tá partindo do pressuposto que quem gera emprego, de novo, a burguesia está com a Aécio. É falso. Se a burguesia estivesse com a Aécio, do pipoqueiro ao grande capital, ele já tinha ganho no primeiro turno. Quem está com a Aécio é o grande capital. E é o grande capital que fez o Brasil crescer, que criou o ABCD, que apoiou a ditadura, que é contra a política de cota, que acha que é normal êxodo rural e favelização, que entende que a mortalidade infantil alta é um problema momentâneo que a gente tem que aturar porque não é o filho dele que morre. Então, a burguesia não apoia o Aécio. Quem apoia o Aécio são as principais empresas do Brasil. E as principais empresas do Brasil não geram todo esse emprego. Segundo, eu adorei quando o Humberto falou assim, não é atacar, olha a política da direita aí, não é atacar direitos trabalhistas não, é flexibilizar. Ah, agora morreu. Porque a gente vai sentar na mesa de negociação, o patrão e o empregado na mesma igualdade, e aí vai haver uma negociação onde os dois ganham. Gente, em uma política de ganha-ganha é muito difícil ocorrer. Eu ia dizer que ocorre basicamente em relação sexual, mas o Marquinhos ia me censurar. Ganha-ganha é muito difícil. Porque quando um ganha, e às vezes outro, perde. E nem sempre isso acontece, viu? Eu já então, tenho... é falso acreditar em política que isso não acontece. O PS, outra coisa importantíssima, que foi o crime que o Fernando Henrique Cardoso fez quando ele criou o fator previdenciário. O fator previdenciário é aquele dos que se aposentam cedo. Eu gostaria dos que acham isso justo, eu queria te lembrar do seguinte, você que é filho de classe média, que começa a trabalhar tarde, porque primeiro você forma no ensino médio, vai para a faculdade, se prepara para depois ingressar no mercado de trabalho, você acha isso normal. Só que os membros da classe D e C, eles entram no mercado de trabalho muito cedo. Como eles entram no mercado de trabalho muito cedo, eles contribuem muito mais anos do que o filho da elite para se aposentar. Então o fator previdenciário é típico da política da direita. Eu penalizo os mais pobres porque eles trabalham mais e na hora de se aposentar eles não têm direito. Ah, mas a população está envelhecendo. É óbvio que a população está envelhecendo. Então quem começa a trabalhar mais cedo deve pagar uma porcentagem menor. Ou ganhar uma bonificação, alguma coisa compensatória tem que haver. E o que acontece na história do Brasil ao longo do tempo? Quando é para penalizar, a gente penaliza quem? A classe E, a classe D, a classe C. Então, essas políticas de flexibilização não são flexibilização, são ataques. O que é falso também é acreditar que acontece na Europa. Não acontece. Eles tentam fazer isso na Europa, mas não conseguem. Posso te fazer... Não pode não. Agora é a minha pergunta. Vem, Marco, vem. Agora é a minha pergunta. Não pode não. Olha só, a gente vai parar aqui agora esse bloco. De fato, o debate está muito bacana, né? E a gente vai voltar no próximo bloco agora com o João Paulo fazendo aqui uma exposição sobre a questão democrática e outras perguntas, beleza? A gente corta aqui.